payoff nas operações do mercado financeiro. Será mesmo que quanto maior o payoff por operação, melhores são os resultados a longo prazo? Eu gravo esse vídeo aí para te contar algumas coisas que os gurus não contam, tá? E trazer um pouquinho da minha experiência aí de atuação no mercado financeiro. Meu nome é William Bontorin e bora lá pro vídeo. O payoff basicamente ele é qual o seu risco retorno que o operador enfrenta ao abrir uma posição, tá? Então, quanto ele ganha se ele tiver certo na operação e do outro lado, quanto ele perde se ele estiver errado na sua operação. A teoria básica do payoff, ela está corretíssima, tá? E o nosso cérebro ele aceita muito isso de termos aí uma bonificação maior quando nós acertamos e perdermos pouco quando nós estivermos errados, tá? Colaborando com isso, normalmente o pessoal traz essa tabela, eu trouxe aqui bem resumidamente, tá? Essa tabela ela diz o seguinte, ela faz uma análise do risco-retorno e qual a taxa de acerto nas operações para sua conta ficar equilibrada no 0 a 0. Então, com um risco de 1, se um retorno de 1, se você buscar sempre o mesmo risco, você acertando 50% das suas operações, ou seja, uma operação em duas, você equilibra a sua conta. E aí eles batem na tecla é, e demonstram matematicamente algo bem óbvio, né? Que quanto maior o retorno que você busca por operação, menos você precisa acertar das operações para equilibrar sua conta. Então, se você busca um retorno de, de 2 para 1, com acertando 34% das suas operações, ou seja, uma em 3, você já equilibra sua conta. Isso vai aumentando aí, um retorno de 3, só com 25% de acerto você já equilibra, um retorno de 4 para 1 com 20% apenas de acerto você equilibra sua conta. Então se torna reconfortante você entender que você não precisa acertar tanto para equilibrar sua conta, né? E você melhorando um pouco esse equilíbrio, você já se torna positivo no decorrer do longo prazo aí, tá? Eu vou utilizar como exemplo aqui esse 4 para 1, só para fins didáticos, tá? Já é uma relação risco-retorno bem grande, mas ela vai ajudar aí nas conclusões que eu tenho, e principalmente olhando no gráfico ali na prática, tá? Eu vou abrir o gráfico, tenho alguns parâmetros que eu vou considerar nessa análise. Esse é um gráfico do mini índice, está no tempo gráfico de 15 minutos, tá? E eu vou considerar aqui o seguinte, é, considerar a variação média e diária atual dele, esse gráfico é do dia 7 de agosto, uma variação média no mini índice de 1 a 1,5%, tá? Isso equivale a 1.200 a 1.800 pontos. Isso é médio, raros os dias aí que ele foge dessa média, né? Então, tem dias para mais, dias para menos, mas para fins didáticos aí fica razoável esses valores. E eu vou considerar também operações na compra só, para facilitar também a visualização. Inicialmente um stop de 200 pontos, tá? Isso equivale a 0,15% nos parâmetros atuais. Tem uma ferramentinha bem simples aqui do Profit de risco retorno, tá? Eu trouxe aqui então a posição em preto seria a posição de abertura, tá? Da compra. Em verde onde seria realizada a venda com lucro, e em vermelho onde seria realizada o stop, a venda com prejuízo, tá? Esse parâmetro aqui está no parâmetro 1 para 1, tá bom? Então, com esses 200 pontos aqui, estou considerando, ele tem, com 200 pontos nós saímos da posição, perdendo dinheiro, e como ele é 1 para 1, é o mesmo 1 para cima, o mesmo 200 pontos, tá? O que eu trago de reflexão aqui? Esse parâmetro 1 para 1, ele desconsiderando e travando a capacidade de análise aí do operador de prever um movimento de alta ou de baixa, mas por ele ter a mesma distância, tanto positiva quanto negativa, ele tem uma estatística aí de 50% de ocorrência, né? Então, se aleatoriamente você fosse abrir posições de compra, em teoria, ao menos em teoria, 50% daria gain, 50% daria loss, tá? Ocorre o seguinte, toda a teoria do payoff diz que você deve procurar aí
operações com um retorno maior do que o teu prejuízo quando você está errado, né? Como eu disse, eu trago o exemplo de 4 para 1, tá? Então, basicamente, eu trago essa estrutura aqui de relação de risco-retorno, tá? Ela diz o quê? Ela diz que, como nós trabalhamos com 200 pontos de stop, tá? E quando ela buscar um ganho, ela vai apresentar aí 4 vezes esse stop. Então, 800 pontos ali para cima, tá bom? É, é claro que inicialmente parece algo muito benéfico aí buscar um gain grande desse tamanho, mas o que eles não trazem é que estatisticamente esse ganho ele é 4 vezes mais difícil de você obtê-lo, tá? Então, é, é, estatisticamente se torna muito difícil você realizar e conseguir lograr êxito nessa venda, tá bom? Eu normalmente o pessoal tenta daí, eu trago aqui esse exemplo de 200 pontos. Claro que esse dia é aleatório, né? Mas vejam que nós não dá para saber em qual ponto aqui seria realizado nesse dia anterior aqui seria realizada a entrada na ponta compradora, tá? Mas em poucos pontos eu teria uma entrada e o atingimento do stop, atingimento do ganho antes do stop, na verdade, tá? Então, por quê? Porque o stop ele está muito mais próximo do que o ganho, tá? Teriam aqui praticamente 2 pontos só, uma entrada nessa região aqui, e aí ele buscaria um alvo lá em cima. Uma outra entrada quase que perfeita nessa mínima aqui, e ele buscaria o alvo aqui, tá? Mas na maioria esmagadora dos casos, dos pontos que nós vemos, ele teria atingido o stop antes de se aproximar do gain, tá? Mesmo alterando aqui, o que o pessoal faz muito? Então 800 pontos é muito, né? Vou diminuir então é, esse alvo. Vou manter esse 4 para 1, que eu quero que a conta feche. E vou diminuir esse alvo para 300 pontos, por exemplo, tá? Para ver se eu melhoro a minha matemática. Primeiro, que algo nesses 300 pontos, mais ou menos isso, tá? 300 pontos, então já ficou um alvo um pouco mais possível de ser atingido, né? Ocorre que para 300 pontos eu tenho 75 pontos de stop, que é um quarto, já que eu estou trabalhando com a relação 4 para 1. Ficou ainda mais sensível, tá? Para quem trabalha aí no dia a dia com mini 75 pontos é um stop muito curto. Então ele fica muito sensível, muito provavelmente você vai tomar muito stop. Então a probabilidade aí ela fica muito alta de ocorrer o stop, tá? E aí, na outra ponta, então, vou aumentar o stop aqui, vou pensar num stop de 500 pontos, então, já que 300 200 é muito pouco, vou pensar no stop de 500 pontos, tá? E assim eu não pego qualquer stop, não qualquer ponto que me estopa. Mas aí, para 500 pontos, eu tenho um alvo de 2.000 pontos. Nesse dia aqui, ele nem oscilou 2.000 pontos, mas é muito difícil você pegar uma operação na raiz dela, aí uma saída em 2.000 pontos. Então, se torna aí muitíssimo difícil na prática a realização desse payoff de 4 para 1, tá? Então, o que eu trago de experiência aí? Na verdade, payoffs maiores que o seu stop, uma relação risco-retorno positiva, ela deve ser buscada sempre, mas com certa parcimônia, porque você tem que adequar aí ao seu operacional, ao que você entende do mercado. Nem todas as operações você vai conseguir um risco-retorno legal como esses. Eu não indico que trabalhe com risco-retorno menor do que 1, tá? Que é uma estratégia que alguns adotam de scalper aí, para mim é um pouco perigosa. Tem uma galera que faz dinheiro com isso, tem o meu respeito, mas eu não indico. Mas no mínimo 1 para 1, e aí algumas situações específicas buscar um, um payoff um pouquinho maior, entendendo aí que quanto maior o seu payoff, maior a dificuldade, uma vez que a probabilidade diminui de ocorrência dele, tá?
E aí eu não trouxe aqui, não é o objetivo do vídeo, daria um curso sobre isso, mas aí existem outras estratégias. Se você considerar essa probabilidade de ocorrência um pouco mais jogando contra você, você tem algumas estratégias aí de condução de stop, de realização de parcial, de reentrada, etc., que vai variar de operador para operador, tá? Mas isso é o que eu trouxe de prática do meu dia a dia e espero ter colaborado um pouquinho com vocês aí. Bons trades para vocês.